Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos exercícios sobre ondas. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Vamos para o primeiro exercício de hoje sobre ondulatória. Ele diz: considere uma pessoa batendo periodicamente em um ponto da superfície de um líquido. Uma onda passa a se propagar nessa superfície. Portanto, podemos afirmar que... Aí tem a primeira afirmação dizendo: a velocidade de propagação da onda na superfície de um líquido depende do meio. Assim, em líquidos diferentes, água, óleo, etc., teremos velocidades de propagação diferentes. A segunda frase diz: a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda lambda. A terceira frase: a frequência f da onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda. E a quarta afirmação diz: as grandezas v, f e lambda estão relacionadas pela equação lambda igual a v sobre f e, portanto, como v é constante para um dado meio, quanto maior for f, menor será o valor de lambda nesse meio. E ele pede para assinalar então a alternativa correta, que diz basicamente qual ou quais das frases acima estão corretas. Vamos analisar um pouco mais calmamente agora cada uma das frases para que possamos determinar quais estão corretas. A primeira então diz que a velocidade de propagação da onda na superfície de um líquido depende do meio. Então essa afirmação está correta. A velocidade da onda depende do meio, das características do meio, no qual ela está se propagando. Em meios diferentes, a onda vai ter velocidades diferentes, que é o que ele afirma na sequência. Assim, em líquidos diferentes, água, óleo, etc., teremos velocidades de propagação diferentes. Portanto, a 1 está correta. A segunda frase: a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda lambda. Está correta também. Essa é a definição, ou uma das formas de definir o comprimento de onda de uma onda. É a distância entre duas cristas sucessivas. A terceira afirmação diz: a frequência f da onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda. Outra afirmação correta, já que a frequência da onda não somente é igual à frequência da fonte que deu origem, como ela é sempre igual à frequência da fonte, que mesmo quando a onda muda de meio, ela continua com a mesma frequência original. E a quarta afirmação diz: as grandezas v, f e lambda estão relacionadas pela equação lambda igual a v sobre f. Antes de continuarmos essa questão, essa frase, é necessário lembrar a equação fundamental da ondulatória, que diz que v é igual a lambda vezes f. Fica bem fácil aqui visualizar então que se você pegar o f que está multiplicando o lambda e passar para o outro lado dividindo, nós encontraremos exatamente essa expressão que ele nos forneceu. Então a equação está correta. E, portanto, como v é constante para um dado meio, então a onda percorrendo um determinado meio possui velocidade constante, considerando, obviamente, que o meio não vai mudar as características dele enquanto a onda se propaga. Quanto maior for f, menor será o valor de lambda nesse meio. Então, se v é constante, se f aumenta, lambda tem que diminuir para que esse produto continue dando aquele mesmo valor. Então, sim, quanto maior for o valor de f, menor será o valor de lambda e, portanto, todas as afirmativas estão corretas. O segundo exercício da lista de hoje diz: quando uma corda de violão é colocada em vibração, gera no ar em sua volta uma onda sonora, que caminha com velocidade média de 340 metros por segundo. Se uma corda vibrar com frequência de 510 Hz, qual será o comprimento da onda sonora que se propagará no ar? Então, esse é um exercício que já vai envolver cálculo, mas que envolve basicamente a equação fundamental da ondulatória, v igual a lambda vezes f. Analisando o texto, podemos ver que ele nos forneceu a velocidade média e nos forneceu a frequência e, portanto, pede o comprimento de onda. Então basta substituir o 340 metros por segundo no lugar de v e o 510 no lugar de f. Esse 510 está multiplicando o lambda, eu vou passar ele para o outro lado dividindo para poder isolar o lambda. E aí, fazendo 340 por 510, encontramos que lambda é aproximadamente
0,67 metros. Ficou claro esse exercício? Caso tenha ficado alguma dúvida nesse ou no anterior, comente aqui embaixo e deixe suas dúvidas para que a gente possa conversar e sanar na medida do possível essas dificuldades. O terceiro exercício diz: a figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil. A velocidade de propagação desta onda é de 40 metros por segundo e cada quadradinho possui 1 metro de lado. Então temos aqui a representação da onda. Cada quadradinho desse mede 1 metro, então essa distância daqui até aqui são 2 metros e assim por diante. E ele pede: determine o comprimento de onda desta onda, a amplitude desta onda, a frequência e o período de oscilação do barquinho. Bom, esse é um exercício bem simples ou bem básico, né, mas bem importante aqui nessa resolução, porque ele mostra algumas características das ondas e que nós precisamos conhecer para que possamos responder exercícios um pouco mais complexos. Então vamos para o primeiro, que é o comprimento de onda desta onda. Bom, a primeira coisa que temos que entender é o que é um comprimento de onda. Vimos no primeiro exercício de hoje a afirmação de que um comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas. Então, deste ponto até este ponto, nós temos o chamado comprimento de onda. Basta contar quantos quadradinhos tem. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos e, portanto, o comprimento de onda é 8 metros. A letra B pede a amplitude desta onda. Temos que entender o que é amplitude. Então, se analisarmos a onda, veremos uma região central aqui, ó, que divide esse movimento no meio. Desse ponto até a parte mais alta ou até a parte mais baixa, nós temos a amplitude. Então, é essa altura aqui, que, portanto, tem 2 quadradinhos, 2 metros é a amplitude. A letra C pede para calcular a frequência da onda. Observe que ele nos forneceu a velocidade dela e nós já encontramos o comprimento de onda. Então, basta utilizar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. A velocidade é 40 metros por segundo e o comprimento de onda 8. Então, basta substituir esses dois valores e repetir o F. Esse 8 está multiplicando o F, é só passar ele para o lado esquerdo, dividindo o 40. A frequência, portanto, vai ser 40 dividido por 8, que dá 5 Hz. E a letra D pede para calcular o período de oscilação do barquinho, ou seja, o tempo que ele demora para realizar um movimento completo. Ora, o período de oscilação do barquinho é o mesmo período de oscilação da própria onda, já que o barquinho está sendo impulsionado ali pelas moléculas de água para cima e para baixo. Para calcularmos o período, precisamos apenas da frequência, já que período é o inverso da frequência. Matematicamente, é 1 sobre a frequência. A frequência é 5, basta substituir aqui então 1 sobre 5, e o período, portanto, dá 0,2 segundos. Então, se esse barquinho sobe e desce 5 vezes por segundo, que é o que a frequência representa, ele realiza um movimento completo em 0,2 segundos. Temos um quarto exercício hoje, vamos para o nosso último exercício de hoje. Ele diz: quando uma onda sonora incide na superfície de um lago, uma parte dela é refletida e a outra é transmitida para a água. Sejam F1 a frequência da onda incidente, FR a frequência da onda refletida e FT a frequência da onda transmitida para a água. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... E ele basicamente compara as frequências, então, que ele citou no texto. Bom, a grande pergunta aqui é o que vai acontecer com a frequência da onda quando ela troca de meio ou quando ela reflete. Nós meio que já falamos isso no exercício número 1, mas vale a pena enfatizar aqui que a frequência da onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda, ou seja, né, a partir do momento que essa onda foi gerada, ela mantém essa frequência, mesmo refletindo na água e retornando para o ar, ou ainda atravessando a água, ela mantém a frequência dela. Ou seja, se a frequência não se altera, a resposta correta é a letra C, que diz que a frequência da onda refletida é igual à da onda incidente, assim como da onda transmitida. Esses eram os exercícios de hoje. Gostou dos exercícios? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Até a próxima!